Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, juntos, graças a Deus, aqui na Rede Paulista, nosso programa anunciando o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, depois que nós conhecemos o Senhor Jesus, depois que nós conhecemos o amor de Jesus, não tem como voltar para a vida passada, meu irmão. Não tem como, irmão. Irmã, não tem como. Porque Jesus, ele nos satisfaz, Jesus nos preenche, Jesus nos alegra, Jesus, ele nos dá sentido, Jesus nos dá alegria, Jesus é tudo, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus é tudo. Ele preenche o coração do ser humano, ele satisfaz o coração do ser humano. O ser humano está sempre insatisfeito, procurando preencher o seu vazio com coisas que não preenchem. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida muda, a minha vida muda, a sua vida muda completamente. Nós nos tornamos pessoas novas. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura. Por isso não tem como você conhecer o Senhor Jesus, fazer a experiência de Jesus, aceitar a Jesus, entregar a Jesus a sua vida, entregar a Jesus os seus pecados, entregar a Jesus as suas fraquezas, entregar a Jesus a sua vida passada, entregar a Jesus os seus erros, entregar a Jesus os seus medos. E não tem como você, depois de entregar tudo e fazer a experiência com Ele, voltar para a vida passada. Não tem como. Olha o que Pedro nos ensina. Olha o que Pedro nos ensina. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Preste atenção, meu amado. Preste atenção, minha amada. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, ou seja, a pessoa conheceu Jesus, conheceu a pessoa de Jesus, aceitou a Jesus, amou Jesus, o aceitou como Senhor e Salvador, o que acontece? A pessoa renuncia às corrupções do mundo. Nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer. Ou seja, a pessoa que renunciou às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se deixam de novo enredar e vencer, ou seja, novamente se deixa dominar pelas corrupções do mundo, pelos pecados, pela podridão do mundo. Seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, a situação da pessoa, quando conhece Jesus e abandona Jesus para voltar à vida passada, o estado da pessoa, a situação da pessoa torna-se pior do que antes, quando ele conheceu Jesus lá no início. Melhor fora, olha o que Pedro escreve, melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça. Por quê? Porque agora está na justiça e vai enfrentar a justiça de Deus, porque conheceu a santa lei. Entendem? Depois que conhece a santa lei, a pessoa vai ser julgada segundo a lei do Senhor. Não a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, mas a lei de Deus, da nova aliança, segundo a palavra. Por isso que Pedro disse, melhor não ter conhecido, porque depois de ter conhecido o caminho da justiça, tornaram atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Agora a pessoa será julgada de acordo com a palavra, porque ela conheceu a palavra. Ela conheceu a lei santa de Deus. Ela teve conhecimento de Jesus Cristo. A quem é muito dado, muito será cobrado. E Pedro continua, ele faz duas comparações aqui, olha. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito. Nossa, irmão, irmã, que coisa horrível. Coisa nojenta, não é? Vômito. Pois é. Uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que abandona as corrupções do mundo, a pessoa que se entrega a Jesus, quando volta à vida passada,
É como um cão que voltou ao vômito. E mais, como a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Irmão, irmã, não volte ao vômito. Não volte à lama. Jesus tirou você da lama. Jesus tirou você do vômito. Não volte mais. Segura na mão de Deus. Se está difícil, chore, clame, invoque o Senhor pelas vigílias, pelas madrugadas afora, porque Deus vai livrar você. Tenha certeza disso. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. Salmo 33, versículo 20. Segura na mão de Deus e vai. Não solte a mão do Senhor. Não solte a mão de Jesus, porque se você não soltar, Ele não irá soltar, porque Ele é fiel. Mas segure, faça a sua parte. Segura na mão do Senhor. Não volte à vida passada. Olhe para a frente. Jesus está à frente. Teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. Meu amado, minha amada, de volta com a palavra do Evangelho aqui na TV Rede Paulista. Vamos lá para a palavra de Deus. Está em São Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 19. São Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para orar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e de Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía de Jesus uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Irmão, irmã, Jesus retirou-se para orar. Aí passou a noite toda orando a Deus. Que exemplo maravilhoso do nosso mestre. Que eu aprenda com o meu mestre, que você aprenda com o nosso mestre. Orar, estar na presença de Deus, estar na presença de Jeová, o nosso Deus. É importante isso, irmãos, a orar a Deus, passar a noite em oração, a noite em vigília. Ah, se nós orássemos mais, se as igrejas orassem mais, se os grupos orassem mais, se os ministros do Evangelho orássemos mais, ah, como tudo seria diferente. Jesus, nosso mestre, depois de tanta oração, ele desceu da montanha. E é interessante a montanha, porque Deus se revela na montanha. Lembram de Moisés, no Monte Horebe? Quando Deus se revelava lá em cima, no cume do Monte Horebe, naquela sarça que queimava e não se consumia? Lembra do Monte Horebe? Pois é. Monte Sinai, Monte Tabor, onde Jesus foi transfigurado diante dos discípulos. A montanha, por excelência, é o lugar de adoração a Deus. Depois que ele desceu ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu dentre eles 12 homens a quem ele deu o nome de apóstolos. E aqui são citados os 12 apóstolos. É claro que Judas Iscariotes ele é citado aqui, mas na igreja apostólica, após a volta de Jesus para o céu, quando a igreja, os apóstolos saíram pelo mundo para anunciar o evangelho, sabemos que Judas cometeu suicídio. Na loucura, no desespero, cometeu suicídio. Então, ele foi substituído por Matias. Então, nesta escolha aqui dos 12, Jesus escolheu, entre eles, Judas Iscariotes. E é interessante que Jesus escolheu homens fracos. Um ia trair, outro ia negá-lo, outro, Tomé, por exemplo, iria
duvidar. Jesus sabia da fragilidade e das fraquezas de todos eles. Mas Jesus chamou os 12, como Jesus chamou a mim, como Jesus chamou a você, meu amado. Como Jesus me chamou e chamou a você. Como ele chamou Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. E ele tinha a língua presa, não sabia falar direito. Mas Deus o chamou. Deus chama você, meu irmão. Deus me chamou também. Diz a palavra de Deus que, descendo com eles, Jesus parou numa planície. Ali havia um grande número de pessoas. Todos queriam tocar em Jesus e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam livres. Esse é o poder de Jesus. Ele veio para curar, ele veio para restaurar, ele veio para libertar os que são oprimidos por Satanás, por aqueles que são oprimidos pelo maligno, pessoas que são oprimidas pela maldição hereditária, pessoas que são oprimidas pela palavra de maldição que foi lançada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida afetiva, sobre a sua vida financeira. Pois é, uma pessoa que tem inveja de você, do seu cargo, do que você tem, do que você comprou, da sua família, e lançou uma palavra de maldição. Jesus veio para libertar, pois em nome de Jesus eu libero sobre você uma palavra de libertação, uma palavra de livramento. Pois saía de Jesus uma força que os curava a todos. Toca em Jesus, deixa que Jesus possa curar, que Jesus liberte você, mas busque Jesus, venha buscar o Senhor no altar, venha buscar o Senhor na sua casa. Aí na sua casa deve orar, claro, mas venha adorar a Jesus e buscar a Jesus por excelência na sua casa, onde os irmãos estão congregados na fé, um só coração e uma só alma. Meu amado, minha amada, Deus abençoe a todos, muita bênção, que o anjo do Senhor acampe ao seu lado, em nome de Jesus, ele que é o leão poderoso da tribo de Judá, e ele toca em você hoje, agora. Deus abençoe e até amanhã.